Trump resolveu dobrar a aposta. Se a Suprema Corte derrubar suas tarifas, ele ameaça rasgar todos os acordos comerciais já firmados com União Europeia, Japão e Coreia do Sul. É mal perdedor que chama? Vamos perguntar aqui para Bruna Bufara no plantão, no Meteoro. Bruna, eu tô me divertindo, sabe? Que o Trump, ele talvez esteja encontrando o limite. Acho que ainda tá longe, mas. Eu acho que ele ainda tá longe, mas assim, eu preparei de um juntadão de coisas muito gostosas sobre as tarifas. Mas vamos lá, que enquanto a gente tá aqui, o Trump tá assim, ó. Ai, não gostei. Eu vou desfazer tudo. Ai, eu quero ver as tarifas. Que honestamente, até agora, eu não entendi por que pra ele quer essas tarifas. Mas vamos lá. Porque agora o que está acontecendo é que os processos das tarifas estão sendo julgados pela Suprema Corte Americana. E a Justiça da Suprema Corte Americana já decidiu que as tarifas do Trump são ilegais, tá? Isso já aconteceu. E isso, no Tribunal da Suprema Corte, eles deram ali um tempo até 14 de outubro para o Trump deixar essas taxas em vigor ali, e aí para o governo também poder recorrer e tal. Então eles definiram que a taxa era ilegal, mas deixaram esse prazo aí até o 14 de outubro para o governo recorrer e eles decidirem o que eles iam fazer. Mas aí, hoje, o Trump foi lá e ele falou que ele pode desfazer. Se quiser abrir a matéria do 360, Sophie, por favor. Porque daí o Trump chegou hoje e ele falou que ele pode desfazer acordos comerciais se ele perder na justiça da Suprema Corte. E se a Suprema Corte decidir retirar de fato as tarifas. Ele falou assim: eu posso desfazer aí o acordo com a União Europeia, com o Japão, com a Coreia do Sul. Pois é. Isso se a Suprema Corte manter a decisão contra as tarifas impostas pelo governo americano a outros países. A declaração foi dada durante encontro com o presidente polonês Karol Nawrocki no Salão Oval da Casa Branca em Washington. Aí aqui a gente tem o histórico, que em 29 de agosto, a Corte de Apelação do Circuito Federal decidiu que a maior parte das tarifas implementadas é ilegal, mas deixou aí as taxas em vigor, como eu estava explicando. E aí, ele disse assim: fizemos um acordo com a União Europeia, na qual eles estão nos pagando quase US$ 1 trilhão. Esses acordos estão fechados. Acho que teríamos que desfazê-los, disse Trump. Ele também alertou: nosso país pode voltar a ser incrivelmente rico ou ficar incrivelmente pobre. Se não ganharmos esse caso, vamos sofrer muito. Apesar disso, ele disse estar confiante na vitória com o recurso da Suprema Corte. Especialistas em comércio interpretam declarações como uma tentativa de pressionar o Tribunal Constitucional ao associar a revogação das tarifas a riscos de instabilidade econômica. Foi a primeira vez que o Trump vinculou explicitamente acordos comerciais à disputa judicial. O caso envolve as tarifas, que são as tarifas recíprocas colocadas ali em abril, quanto outras aplicadas em fevereiro contra a China, Canadá e México. A atual composição da Suprema Corte, gente, com 6 dos juízes nomeados pelo Trump e só 9 não, aumenta as chances do Trump de manter parte das medidas, apesar da decisão contrária do Tribunal de Apelações ter sido 7 votos a 4. Mas aí, vamos pro post dele, porque assim, aparentemente o Trump ele não entendeu direito as tarifas, ele não entendeu direito o que elas fazem, e ele não entendeu que elas deixam ele parecendo um enorme de um perdalhão, né? Olha aí, ó, o que ele postou hoje? Aparentemente a gente perdeu a Índia e a Rússia para deepest, darkest, profunda e terrível China. Que eles tenham uma longa e próspero futuro juntos. Presidente Donald Trump. O que eu gosto muito da consistência do personagem Donald Trump, sempre assinar o próprio tweet da própria conta com o nome dele, mas enfim. O próprio tweet, da própria conta, da própria rede social. Exatamente. A pessoa é muito egocêntrica. E assim, lembrando que ele tem sanções econômicas na Rússia, tá? Ele tem sanções de 50% na Índia. E assim, não é difícil você ver que seus. Então, países que você queria construir uma relação estão saindo da sua relação, não estão querendo mais ser aliados dos Estados Unidos e estão querendo se aliar a outros países. É o mínimo que vai acontecer. Inclusive, se o Trump de fato desfazer acordo comercial, se ele desfazer acordo com a União Europeia, quem ganha muito é o Mercosul.
Então, assim, se ele quiser desfazer, bom pra nós, é bom pra todo o resto do mundo, se ele quiser desfazer os acordos comerciais. E assim, aparentemente ele real não entende o que tá acontecendo com as tarifas e as consequências dela. E aí a gente tem o Metrópolis com Colocando aqui. Aí. Trump desabafa após cúpula na China. Perdemos Índia e Rússia. Líderes de China, Índia e Rússia se reuniram para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai e mostraram proximidade, né? Claro, óbvio, até porque agora todos eles têm uma sanção econômica em comum, né? Que é os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Trump, avaliou na sexta que parece ter perdido a Índia e a Rússia para a China. A declaração foi feita na Truth Social, que foi o tweet que a gente... Tweet não, né? O post que a gente leu ali. O presidente da China, o Xi Jinping, recebeu alguns líderes, como o presidente da Rússia, o Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Eles se encontraram na China para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que reúne o bloco de cooperação política, econômica e militar, formado por 9 países: China, Índia, Irã, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Paquistão, Tadiquistão e Uzbequistão. Além de conversarem, os líderes acompanharam um grande desfile militar chinês, no qual foram apresentadas novas armas das Forças Armadas comandadas por Xi Jinping. Eles acompanharam o desfile militar, que celebra o aniversário de 80 anos da vitória na Guerra da Resistência do povo chinês, depois da rendição formal do Japão na Segunda Guerra Mundial. O Trump tem mostrado que não está satisfeito com o encontro dos líderes na China e afirma que Putin e Kim Jong-un conspiraram contra os Estados Unidos ao participarem juntos do evento em Pequim. Por favor, transmitam meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América, escreveu Trump em tom irônico na terça-feira. Na mesma mensagem, ele disse que o presidente chinês Xi Jinping lembre-se do sacrifício de milhares de norte-americanos que morreram no combate contra a ocupação japonesa e destacou que os Estados Unidos contribuíram para garantir a liberdade da China. Vamos lá, gente. Mais uma vez, Trump aí, perdendo na sua narrativa hegemônica americana com as tarifas, sofrendo com as tarifas e ficando cada vez mais autoritário dentro do seu próprio país também. Porque enquanto ele tem essas tarifas acontecendo com outros países internacionalmente, ele tem dentro do país dele o crescimento do seu autoritarismo. Então ele tem aí, por enquanto ele não ameaçou a Suprema Corte, mas ele está pressionando a Suprema Corte com as tarifas, caso eles retirem as tarifas. Mas ele também está, e quis trazer para dentro desse corte também, para a gente mostrar essa guinada completamente autoritária do Trump, que ele também está causando manipulação eleitoral dentro do território americano. Então, assim, dentro do território americano, o que ele está fazendo, o que ele já vem fazendo há algumas semanas, é uma prática chamada de gerrymandering, que a Agência Brasil traduziu como manipulação eleitoral, e eu acho que é uma boa tradução aí também, tá? Que o que basicamente é? Basicamente, é você redelimitar os estados e os mapas dos distritos eleitorais para aumentar o número de republicanos na Câmara de Representantes do país. Aqui a gente traz de novo a questão de que a democracia estadunidense não é muito democrática, né? E que votos não valem a mesma coisa. E aí aqui só uma das falas mais tensas desse caso, que é aqui, ó. A gente tem uma equiparação. Deixa até eu pegar aqui exatamente. Aqui, ó. Hoje, hispânicos e texanos brancos representam cerca de 40% da população do nosso estado, igual em número. No entanto, segundo o mapa proposto, 26 dos 38 distritos eleitorais, 70% da nossa delegação, serão controlados por distritos de maioria branca. Assim, a mudança faz com que o voto de uma pessoa branca tenha o mesmo peso do voto de 5 pessoas negras. Enfim, gente. Caos nos Estados Unidos, a briga jurídica é o comecinho de tudo. A guinada autocrática do Trump está muito mais forte, independente do que a Suprema Corte vai fazer ou não com as tarifas. E assim, desfazer acordo comercial, Sofia, eu dou uma duvidada. Eu dou uma grande duvidada, porque eles estão perdendo muito com as tarifas. Mas assim, é sempre bom perguntar, eles quem? Eles quem? Porque eu acho que um erro que a gente comete muitas vezes na hora de analisar esse tipo de situação é pensar que realmente existe algum interesse na economia do país.
Às vezes você pode. Esse tipo de gente não vai hesitar em jogar a economia do país inteiro no buraco se eles tiverem chance de ganhar algum dinheiro no processo. Para mim, eu sempre lembro da pandemia. Na pandemia, muita gente, especialmente cientistas e tal, apontando: porque mesmo para a economia vai ser muito melhor se a gente fechar agora, deixar a pandemia passar e daí depois reabrir. E depois muita gente foi pegando estudos e mostrando: tá vendo, a gente tinha razão. E daí esquecem, por exemplo, que teve relatórios como o da Oxfam mostrando que houve alguns setores da economia que lucraram muito com a pandemia. Eu mesma fiz um vídeo aqui pro Meteoro, já faz uns 4 anos isso, mas fiz um vídeo aqui pro Meteoro sobre quem lucrou com a pandemia. E no final das contas, quem tá fazendo papel de bobo é quem acreditou que em algum momento se preocuparam com a economia do país. No caso do Trump, eu vejo um pouco a mesma coisa. Tem gente lucrando, especialmente na especulação aí, nas bolsas de valores e tal, com essas tarifas. Porque, vem tarifa, sai tarifa, daí faz aí um insider tradingzinho, sabe? Algumas pessoas já ficam sabendo o que vai acontecer antes de acontecer. O que já aconteceu em todas as outras tarifas, vale Exatamente. ressaltar. Daí aposta aí, investe ou tira o investimento das tarifas certas e tem lucros milionários, sabe? E sim, eu acredito que o Trump é perfeitamente possível de ficar manipulando a economia do mundo inteiro só para Se ele conseguir quiser. esses ganhos. Exatamente. Ai, Enfim, Sophie. ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias.